Sejam muito bem-vindos ao Na Mídia da Mídia. Eu sou a Gabriele. E eu, a Catarina. E como você já sabe, esse é o seu podcast sobre a influência da mídia em casos criminais. E o nosso ponto de vista hoje será o da imprensa, mas eu não vou apresentar ele, não. Eu vou deixar que ele se apresente. Bom, meu nome é Leandro Stoliar, eu sou jornalista há 22 anos, vai fazer 22 anos agora. Já passei por 11 emissoras de televisão, hoje eu estou na Record TV, sou repórter e apresentador do Jornal da Record, repórter de séries especiais, e nesses últimos anos, eu estou na Record há quase 15 anos, e nesses últimos 14 anos mais ou menos, eu já fiz todos os tipos de reportagem que vocês possam imaginar. Eu fui preso na Venezuela em 2017, a prisão rendeu esse livro aqui, o Dossiê Venezuela, que conta a trajetória da reportagem, a investigação e a prisão, os bastidores da prisão também. E recentemente, esse ano, eu cobri a guerra na Ucrânia, né? Cheguei lá 10 dias antes da guerra, a guerra começou, a gente estava lá. E, quer dizer, tem várias experiências interessantes na Ucrânia, mas eu fiz outras coberturas interessantes. Eu cobri o terremoto na Itália, cobri a queda do avião da Chapecoense na Colômbia, e outras reportagens importantes e que ganharam repercussão nacional e até mundial, né? E atualmente eu faço de tudo na Record TV, não só reportagem, mas eu apresento vários programas ligados ao Jornal da Record, o Jornal da Record na live, o próprio jornal, os boletins, enfim. A gente faz de tudo além das reportagens especiais. Eu cobri Copa do Mundo, cobri Olimpíadas, cobri Jogos Pan-Americanos. Então já fiz algumas coberturas assim de transmissão, né, que são coberturas grandes. Eu entrevistei o Fernandinho Beiramar, que é o traficante mais perigoso do Brasil, né, no Presídio Federal em Rondônia. E assim, rápida, eu cobri o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, cobri algumas eleições presidenciais. Então assim, algumas coisas importantes e notícias grandes assim que a gente vê na televisão. Eu estive em grande parte desses principais momentos do Brasil nos últimos 22 anos. Resumidamente é isso. Bem resumidamente, né? Leandro, é muito bom saber um pouco da sua história, né? E puxando para esse tema que a Gabi citou, eu queria saber, sua visão como jornalista, qual a influência que você vê dos jornais, da televisão em si, como sobre o Poder Judiciário. Então, você citou que você entrevistou o Beiramar, enfim. E eu gostaria de saber qual é essa influência que você nota em questão de condenações, do poder mesmo judiciário, quando ele vai analisar um caso, se a mídia influencia muito nessa decisão. Queria saber um pouquinho mais disso. Então, as notícias de jornal, elas são usadas como prova em qualquer tipo de julgamento, né, principalmente os criminais. Foi bom você citar o Fernandinho Beiramar, porque o Fernandinho Beiramar estava preso em Rondônia, no Presídio Federal. Não sei se você sabe, mas o Fernandinho Beiramar, ele é o 01 do Sistema Federal de Segurança Máxima, foi o primeiro preso e está lá até hoje, desde que foi construído o primeiro presídio de segurança máxima no Brasil. E quando eu fiz a entrevista com ele, eu tive que convencer o juiz a deixar ele dar entrevista, tive que convencer o diretor do presídio, convencer o advogado do Fernandinho Beiramar e convencer o próprio Fernandinho Beiramar a dar entrevista. Porque eu sabia, e a polícia também sabia, que ele falaria para mim coisas que ele não fala para a polícia, né, durante o interrogatório. Então, para você ter uma ideia da influência que a gente tem, da influência que a mídia, né, eu não gosto de chamar de mídia, eu gosto de chamar de imprensa, porque mídia é outra coisa, enfim. Mas a influência que a imprensa tem nos processos judiciais, depois da entrevista que eu fiz com o Fernandinho Beiramar, a matéria foi ao ar na segunda-feira, se não me engano, na terça ele foi transferido de presídio, por decisão judicial. Então, ele foi transferido de Rondônia, de Porto Velho, presídio de segurança máxima, para Mossoró, no Rio Grande do Norte, depois da entrevista que ele deu para a gente. E na entrevista que ele falou, né, que ele me deu, né, ele conta para mim várias situações, vários detalhes de vários crimes que ele cometeu. E isso ajudou uma investigação da Polícia Federal a prender a família dele toda, né, que estava comandando o crime, o Comando Vermelho, que é a facção criminosa que ele comanda, do lado de fora da cadeia, por intermédio dele. Então ele passava bilhete para o preso da cela ao lado, que tinha direito à visita íntima. Esses bilhetes eram enviados por essa visita íntima para a família do Fernandinho Beiramar do lado de fora do presídio.
Ele, como por ser o mais perigoso, não tinha direito à visita íntima, né? Mas a gente conseguiu tirar dele algumas informações importantes. É claro que a investigação da Polícia Federal é muito maior do que a nossa entrevista, ele já estava investigando há muito tempo essa situação, mas a gente conseguiu tirar dele algumas informações importantes e que mostram quem é o Fernandinho Beiramar e como ele atua, enfim, como é que é a atuação da facção criminosa que ele comanda. E depois da entrevista ele foi transferido para o Rio Grande do Norte e eu fiquei um tempão sem sair de casa. Foi mais ou menos isso. E aí, na entrevista, ele me ameaçou, né, 3 vezes durante a entrevista. Ameaças veladas, né, não diretas, mas ele falava assim, eu perguntei para ele se ele tinha medo de ser preso, e ele, de ser morto, e ele falou assim, todo mundo tem medo de ser morto, você pode sair da entrevista e morrer. Então isso é uma ameaça velada, né? De alguma maneira ele estava me ameaçando, dizendo, olha, quem manda aqui sou eu, você vai perguntar, só vai saber o que eu quero que você saiba, e não adianta me impressionar porque você está correndo risco. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo. Enfim, aí essa é a influência que a gente tem. A justiça tem o jornalismo como um setor da sociedade muito importante, que é comprometido com a notícia. E o que é notícia? Notícia é tudo aquilo que tem interesse público ou que é de interesse do público. Só que notícia, quando a gente fala em notícia, isso é muito importante, porque hoje todo mundo pode publicar uma notícia, né? Mas quando a gente fala em jornalismo profissional, que são as pessoas que trabalham com isso, vivem o jornalismo 24 horas e que precisam buscar sempre a neutralidade, quando a gente fala em jornalismo profissional, a gente está falando em ouvir todos os lados da história, ou pelo menos o máximo que a gente puder ouvir. E isso é um compromisso com a notícia, é o compromisso de fazer com que a pessoa que está em casa, ouvindo, assistindo, lendo, enfim, aquela notícia, ela possa formar a própria opinião dela. Não induzir a opinião daquela pessoa, mas fazer com que ela possa, por meio da informação que a gente está dando, das versões daquela história, formar a própria opinião. Então, a justiça tem os jornalistas profissionais como um setor importante que é comprometido com a notícia verdadeira. Né? Se a gente quiser falar sobre verdade é muito amplo, né, o conceito de verdade, porque verdade, na verdade, não existe. Se você for parar para pensar, o que é verdade, né? Na verdade, o fato ele tem muitos ângulos diferentes. Então, se acontece uma situação aqui agora, para mim, eu vou ter uma verdade sobre isso, mas você vai ter outra porque você viu a mesma história, presenciou de um ângulo diferente. Então, a verdade mesmo, no fim das contas, não existe, mas existe as versões da verdade. E é isso que a gente tenta passar para quem está assistindo numa notícia, né, de televisão, por exemplo. Então, as versões da verdade é que vão levar aquela pessoa que está em casa a formar a própria opinião dela. O que é o jornalismo, se não um formador de opinião, né? Nós somos pessoas mensageiros da informação e a gente tem que ter compromisso com isso, em tentar buscar o tempo todo a neutralidade. Eu não estou falando de imparcialidade, porque imparcialidade não existe, né? Quando a gente conta uma história, eu vou contar com base na minha visão de mundo, não da visão de mundo das pessoas que participaram da história, mas vou contar, eu estou contando, então eu vou contar pela minha visão de mundo. Então sempre vai ser de alguma maneira parcial, mas eu posso ser neutro, ouvindo todas aquelas versões e dando espaço para que aquelas pessoas contem as versões da mesma história e dando esse espaço, a pessoa que está em casa vai conseguir formar a própria opinião dela. Então a justiça, ela usa a notícia como uma fonte fidedigna da informação. Então é claro que o juiz, quando ele vai tomar uma decisão, ele leva em consideração o que está no jornal. Ele não leva em consideração que o criminoso, ou suspeito, ou condenado, enfim, só o que ele está dizendo, ou só o que a vítima está dizendo. Ele também leva em consideração a apuração feita pelos jornalistas, e às vezes mais de um, né, sobre aquele fato, para que ele possa tomar aquela decisão que vai mudar a vida de muitas pessoas, né? Eu sempre digo isso. A justiça ela pode mudar a vida de uma pessoa só, uma decisão judicial, ou de muitas. Mas o jornalismo, de alguma forma, sempre vai mudar a vida de muitas pessoas ao mesmo tempo. Porque a gente fala para pessoas diferentes, né? Gente que tem a ver que pode ser influenciado diretamente por aquela notícia e pessoas que podem ser influenciadas indiretamente pela mesma notícia. Então a gente fala para muitas pessoas que têm visões de mundo diferentes, que foram criadas em lugares diferentes, que têm estudos diferentes, escolaridades diferentes. Então essas pessoas elas vão formar opiniões diferentes. Por isso que é tão importante a gente ter
neutralidade para que a pessoa use a visão de mundo dela, que ela criou no tempo de vida que ela tem, para formar a própria opinião com base naquilo ali. Então, se for muito neutro, quanto mais neutra for aquela notícia, mais própria será a opinião que a pessoa vai formar sobre aquela história, sobre aquele fato. E não vai ser induzida pelo jornalista a pensar do jeito que a gente quer que ela pense. Né? Então é isso. Acho que a justiça ela leva em consideração, sim, tanto que o jornalismo ele é tido como quarto poder. Né? Você tem os três poderes e o quarto poder é a imprensa. Justamente porque a gente tem o poder, digamos assim, de formar opinião, de conduzir aquela opinião de alguma maneira, e a justiça usa isso para tentar tomar as decisões dela o tempo todo, né? Então a influência da imprensa na justiça é muito grande. Você citou que precisou convencer juiz, advogado, o próprio Beiramar, e eu queria saber se você vê essa relação de jornalista com justiça uma boa relação, ou se você acha que ainda existe muito empecilho da parte da justiça ou preconceito de deixar com que um jornalista tente descobrir um pouco mais sobre aquele caso. Então, o jornalismo é tudo aquilo que alguém não quer mostrar. O resto é publicidade. Então, quando você vai, por exemplo, gravar uma entrevista com alguém, pode ser um juiz, um criminoso, uma pessoa comum na rua, ela aceita dar entrevista para você porque ela tem alguma coisa a dizer. Tem alguma coisa que ela vai dizer que ela tem interesse em dizer. Essa é a publicidade. E quando você vai atrás de uma pessoa para gravar uma entrevista com ela, é porque você quer ouvir dela aquilo que você quer ouvir. Você procurou uma pessoa específica porque você sabe ou acha que ela tem algo a te dizer sobre aquele determinado assunto. Isso é o jornalismo. Geralmente isso ela não quer dizer. Porque o jornalismo expõe, né, as pessoas. Então, de alguma maneira, o jornalismo ele é tudo aquilo que a pessoa quer esconder. O resto é publicidade, né? Então é sempre uma disputa ali entre você tentar tirar daquela pessoa aquilo que ela não quer dizer e ela tentar emplacar aquilo que ela quer dizer. Isso é que favorece a ela ou alguém próximo dela de alguma maneira. Então é uma disputa ali entre jogo de perguntas e respostas para você tentar arrancar aquilo que é de interesse público ou de interesse do público e ela fazer o inverso, tentar esconder aquilo e colocar na entrevista o que ela quer dizer e que vai favorecê-la de alguma maneira. Mas eu acho que é isso, né? Nesse caminho. O jornalismo ele é aquilo que a pessoa quer saber em casa e nem sempre a justiça quer mostrar. Então, realmente, muitas vezes tem algo que a justiça não quer mostrar e aí, quando ela vê que vai ser impossível ela esconder, ela não dá entrevista. Né? E ao mesmo tempo, quando ela quer dizer alguma informação, dar alguma informação para a mídia, para a imprensa, que ela quer publicar aquilo de alguma maneira para as pessoas saberem, aí ela topa dar entrevista. Então, quando ela topa dar, cabe ao jornalista cumprir a missão dele, que é tirar dela o que ela não quer falar. Né? Não só aquilo que ela quer dizer. Então é uma disputa o tempo todo, né? Por isso que o jornalista, quando vai para uma entrevista, ele precisa ir, o repórter, né, principalmente, ele precisa ir muito bem preparado, porque ele tem que saber tudo que aquela pessoa pode dizer e não gostaria de dizer para ele. E de alguma maneira ela não vai diretamente perguntar aquilo, porque a pessoa não quer dizer, ela vai esconder, vai se negar a falar, enfim, pode até assustar o entrevistado. Então ela tem que estar preparada para tentar tirar dele aquilo que ele não quer dizer de uma outra maneira. Né? Então é claro que tem sim muito empecilho, principalmente quando se trata de justiça e quando o processo está em segredo de justiça, né, que aí eles não podem realmente dizer, mas tem muitas situações que a gente consegue por meio de fontes a informação e aí aquela entrevista que você marcaria com um juiz, por exemplo, para tirar dele o que ele não quer dizer, você marca para ele se explicar, porque você já tem a informação. Então isso facilita aquela autoridade a te dar a entrevista. Quando você tem a fonte e você consegue aquela informação sem ser da boca da pessoa que tem que falar. E aí ele vai para a entrevista para se explicar e não para dar a informação, a notícia que você quer. Porque aquilo você já tem. Por isso que é tão importante a fonte, entendeu? Essa é apenas uma parte da nossa entrevista. Se você quiser ver ela completa, temos a íntegra no nosso perfil nessa mesma plataforma.